Olá, boa noite a todos. Hoje nós vamos começar a nossa segunda aula do livro A Lei de Deus de Pietro Baldi. Nós já vimos a primeira, ela já está aí no YouTube e como eu havia prometido, nós vamos dar sequência nessa filmagem. Me desculpe porque é uma filmagem muito caseira, que eu improvisei os meios, para conseguir e vamos tentar melhorar. Mas o importante é o legado que Pietro Baldi deixou, o importante é que todos aqueles que quiserem entrar aqui para ver esse estudo simples, seria um prazer muito grande para desmistificar muita coisa em torno do nome e da obra dele, porque o Baldi era acima de tudo um cristão. Então vamos lá, A Lei de Deus, capítulo 2, separatismo religioso. Estas palestras singelas, estas palavras que saem dos meus lábios, serão úteis para afastar tantos mal-entendidos e dúvidas que nasceram por incompreensão do meu trabalho, desde a minha primeira vinda ao Brasil em 1951. Tenho aqui de repetir mais uma vez o que foi sempre o meu lema, isto é, universalidade e imparcialidade. Ora, imparcialidade quer dizer não existência de partido, compreendendo-os a todos. Significa não ficar fechado na forma mental de facção ou de grupo particular algum, sobretudo quando este grupo, seja ele qual for, se impõe combater outros grupos julgando-os errados e maus, e porque, sendo diferentes dele próprio, persegue-os com as suas condenações. Foram os mal-entendidos da obra de Pietro Baldi? Porque, na verdade, ele foi convidado pelos espíritas para vir para o Brasil. Porque a obra dele realmente é universal, mas os espíritas, por abordarem o tema da reencarnação, da comunicabilidade, poderiam estar mais aptos a receber a sua obra. E assim o foi. Ele foi trazido a convite. Quando ele veio em 1951, ele fez um círculo enorme de palestras, se não me engano, umas 100 palestras, Depois disso, ele voltou definitivamente e veio estabelecer residência no Brasil. Mas o Baldi, quando ele fala de universalidade e imparcialidade, é porque a obra dele é uma obra para todos, independentemente de crença. E o que ele tinha a oferecer era algo universal. Bastasse que a pessoa compreendesse e assimilasse a ideia da reencarnação. Porque sem a reencarnação não se pode explicar os vários enigmas da vida. Então, com relação a isso, a imparcialidade significa a falta de partido. Ele não veio para frequentar uma casa e desenvolver nela um trabalho. O trabalho dele estava dentro dele. Era uma obra oferecida com seu trabalho de mediunidade intuitiva, no silêncio da madrugada, captando das esferas espirituais as verdades que ele deveria deixar assentada em toda a sua obra, constituída de 24 livros. Então, os pontos básicos da obra de Pietro Baldi é justamente isso. Universalidade, que é para todos, e imparcialidade, porque não está filiada a nenhuma crença. Ele oferece por amor a sua obra. Infelizmente, esse instinto de exclusividade, pelo qual não se pode afirmar sua própria verdade, a não ser condenando como erradas as verdades dos outros, é produto do nosso nível de vida humana, sendo isso apanágio do homem em geral, qualquer que seja a religião ou grupo doutrinário ao qual pertença. E isso é verdade. Olha, nos dias de hoje, os homens brigam não só por religião, vamos colocar assim, dentro desse sentimento de partidário. Os homens brigam por time de futebol. Se o time A tem uma torcida, a turma A acha que aquele time é o melhor. É o que a gente vê na televisão, brigas de torcidas. E o homem, na sua infantilidade espiritual, ele acha que ele sempre é detentor da verdade. Então, assim, normalmente nós formamos grupos, de uma forma mais assim leve, levando na leveza, a gente faz clube do Bolinha, clube da Luluzinha, nós formamos os nossos grupos e defendemos as nossas ideias de unhas e dentes e muitas vezes fechamos nelas. Não é que a gente não deva defender ideais, mas estar abertos a novas verdades.
E era isso que o balde vinha trazer para nós, uma abertura para novos caminhos, porque ninguém é detentor da verdade absoluta. A verdade absoluta, somente Deus. Tudo isso é natural e lógico. Em nosso mundo relativo não pode existir coisa alguma, senão de forma relativa. O que não podemos aceitar é a atitude de condenação, de exclusividade da posse da verdade e de agressividade, que muitas vezes se encontra nas religiões e nos grupos doutrinários. Olha, meus amigos, quantas vezes eu já participei, né, dando um exemplo aqui de dia a dia, quantas vezes já fui convidada para participar, né, para fazer a preleção espírita dentro dos cultos ecumênicos de formatura, e a gente vê que parece que tem uma torcida nos assistindo, para ver se o A fala melhor do que o B, se o B vai falar melhor do que o C, se o C vai falar o quê. Então a gente vê que nós não nos irmanamos no ideal cristão, que está no Evangelho de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E foi fundado nesse pilar que a obra de Pietro Baldi veio para este mundo, baseada simplesmente no Evangelho do Cristo. O nosso objetivo não é o de defender um patrimônio já adquirido, mas o de nos enriquecermos com novas conquistas para doá-las a quem as quiser. O respeito que temos pela verdade de cada um e que todos devem ter para com as verdades que o mundo possui, não pode interromper o caminho da vida e a evolução do pensamento. O passado não pode paralisar o florescimento do futuro e no mundo há lugar para todos. Então, nós vivemos num mundo relativo. Quem quiser aprofundar na obra de Pietro Baldi, né, ele trata nas suas várias obras da questão do monismo, né? Ou seja, que Deus nos criou da sua substância divina e que nós estamos mergulhados na substância divina, logicamente em Deus. Por isso que Ele é onipresente e não está separado de nós. Nós fizemos um movimento desde que Deus nos criou, eminentemente seres espirituais, porque Ele nos criou por amor e liberdade, né? Relembrando essa parte da obra dele, que significa a parte da queda do ser. Então nós afastamos de Deus. E por isso surgiu o universo físico. O universo físico surgiu para os decaídos. Por isso que surgiu esse mundo de dor, matéria e espírito. Porque surgiu a dualidade em nós. Deus não se afastou do centro, nós é que nos afastamos de Deus. Por isso surgiu o universo. Por isso que nós conhecemos a palavra evolução. Por isso que nós repetimos hoje, mais do que nunca, a ideia da evolução, né? Que começou, vamos assim dizer, por aqueles defendendo na questão biológica, por exemplo, a teoria de Darwin. Ele vem falar da teoria da evolução das espécies, da biológica, mas ele não poderia abordar o que impulsiona o ser no caminho evolutivo, que é a nossa essência espiritual e divina. Então a evolução é simplesmente o caminhar da nossa essência rumo a Deus. Por isso que a centelha, como a própria espiritualidade nos adverte, ela dormita no mineral, começa a ter sensações no vegetal, ela eclode os instintos no animal e surge no homem o sentimento. E assim sucessivamente vem a razão, vem a intuição, vem uma parte do psiquismo de alto nível cada vez mais conectado com o alto. Isso significa a obra de Pietro Baldi. Ela abarca a ideia da evolução e vem trazer para nós que nós saímos de Deus, fizemos um fechamento, mas não tem como fugir de Deus. E nós avidamente queremos voltar para Deus. Por isso que hoje nós vivemos num estado de matéria, porque uma só é a substância. Uma só é a substância do universo. E ele trata isso na obra A Grande Síntese, a equação da substância. Tudo no universo é substância divina. Ora, a matéria, pasmem, é substância divina. O átomo, do átomo ao arcanjo, que começou por átomo, é substância divina e evolução. Lógico, cada um está num estágio evolutivo e ninguém pode ser agora, nesse momento, consciente de toda a verdade. Cada um está numa verdade relativa e todos nós buscando Deus. Por isso que a obra dele abarca toda essa ideia, a descida
do espírito na matéria e agora o processo evolutivo. Por isso que Jesus disse, brilhe a vossa luz, porque ela já existe dentro de nós. E quem sabe depois a gente vai montando outros cursos, sem grandes intenções, cursos mais simples, para a gente poder entender essa queda. O que importa é que a lei de Deus, que ele trata nesse livro tão simples, que é um livro para qualquer pessoa ler, ele vem falando dessa lei forte, dessa lei poderosa que nos guia no mundo, que é a nossa parte espiritual. Então, ele diz que o passado não pode paralisar o florescimento do futuro. Até se nós buscarmos na doutrina espírita, nós vamos ver que Allan Kardec coloca na sua obra que a revelação é progressiva. Então o balde obedece a essa lei da evolução do pensamento, da evolução das verdades espirituais. E Kardec, que era um homem muito inteligente, já deixou isso na sua obra. E nós precisamos compreender que a mediunidade, ela existe para todos. E esse homem, esse médium, o balde, captou isso. Então, para quem não sabe, fica aí a deixa, porque qualquer um pode entrar e ver essa palestrinha, né? Então, continuando nossa aulinha, o primeiro mal-entendido nasceu quando julgaram que nós representávamos este ou aquele grupo. E por conseguinte que éramos inimigos dos outros grupos, inimizade para nós simplesmente inconcebível. Assim, fugimos de qualquer grupo logo que aparece esse espírito de condenação. O mal-entendido constituiu em ter se julgado encontrar um inimigo, onde não existia inimigo algum, e de pensar em guerra quando tratávamos apenas da maneira como resolver os problemas do universo. Ele era uma alma que estudava, conheceu o livro dos Espíritos, mas ele queria saber do porquê da matéria. Por que nós, eminentemente filhos de Deus, seres espirituais, vivíamos nesse estado de matéria, nesse estado de carência? E foi assim que ele teve as suas visões. Então ele estava aqui para oferecer na sua visão, o que as suas visões captaram. E o que ele pôde apreender e trazer em palavras, vamos dizer, inteligíveis para nós, pobres humanos, né, presos nessa racionalidade ainda. Nosso inimigo é a ignorância, causa de tantos sofrimentos, e não o homem a quem queremos ajudar. Então ele não se coloca como inimigo de ninguém, ele não se coloca como partidário de nada. O partido dele é o amor e a verdade. Esse é o partido da obra de Pietro Baldi. Os únicos seres com os quais não podemos concordar são os que não querem concordar de forma alguma, mas pelo contrário, querem impor-se vencendo o próximo. O homem civilizado procura e sabe encontrar não os pontos de contraste para lutar, esmagando-se uns aos outros, mas os pontos de concórdia para colaborar, ajudando-se uns aos outros. Nessa obra maravilhosa, nós vamos encontrar a ideia da criação primordial, de onde Deus nos criou e criou a todos de uma vez, e unidos e interligados. Por isso que nós vivemos essa carência do outro. E abro um parênteses, nesse momento da pandemia nós estamos testados nessa lei divina que é o coletivo, a interligação orgânica, igual o nosso organismo, tudo interligado, então nós sentimos carência do outro. Nesse momento que nós estamos de quarentena nas nossas casas, nós sentimos falta de quê? Do carro que está na garagem? Não. Dos vestidos que estão pendurados no guarda-roupa? Não. Nós não sentimos carência de nada, nós queremos estarmos no mundo, vivendo, sendo cada um de nós úteis para o coletivo, porque isso está dentro de nossa alma, isso está dentro de nós, e é isso que o Baldi defende na obra dele. Então ele veio trazer para nós que o homem tem que ser colaborador, o homem precisa colaborar, nós precisamos de interiorizar essa ideia. Nós temos que interiorizar essa ideia do coletivo. E é isso que a obra dele trouxe. Por isso que o mais importante, meus amigos, não é defender uma crença particular. O mais importante é defendermos a ideia da religiosidade, da nossa ligação com Deus, com o divino, com o sagrado. E muitas vezes nós aferramos nessa ideia de o meu Deus, o teu Deus, a minha religião, quando na verdade nós deveríamos ter por religião somente o amor, o bem e a verdade.
Então, às vezes, a gente se intitula espírita, acha que é o dono da verdade porque leu alguns livros e não se coloque na posição de merecedor dos planos mais altos, né, da evolução, de dimensões superiores de vida, do céu, para simplificar, só porque leu. Porque nós precisamos interiorizar e Deus só se acessa pelo sentir. E a obra de Ubaldi vem trazer isso para nós. Mas como? Como, Rosana? Como? Dizemos o homem civilizado porque só esse tipo de homem pode fazer parte da nova humanidade que está surgindo, a qual será constituída não por bandos de lobos, mas por uma coletividade social unida, colaborando organicamente. Todos são importantes. Lembram quando no nosso país os caminhoneiros pararam? Vocês viram o caos que virou tudo? Porque os caminhoneiros, nós sabemos dos salários deles, da dificuldade, da desvalorização, mas ninguém imaginava que era uma classe que tinha uma importância tão grande, porque nós simplesmente, fechados em nós mesmos, não temos um olhar, às vezes, de valorização para o outro, para entender o trabalho do outro, porque todos são igualmente importantes. E essa classe, quando resolveu parar, parou o nosso país. Aí um exemplo simples do dia a dia para a gente entender o orgânico, porque todos, aquele que está com a carrocinha de pipoca, vendendo a sua pipoca ali na nossa praça aqui no Vaca Brava, aqui em Goiânia, porque eu estou falando de Goiânia, se ele vender a pipoca com todo amor e carinho, a pipoca dele será uma alegria para as crianças, uma felicidade para quem passeia no parque, porque ele fez aquilo com amor. E o dia que a carrocinha não estiver lá, ela está fazendo falta, porque todos nós somos importantes no seio de Deus e da vida. Isso é a obra dele. Um mundo de compreensão e de colaboração recíprocas, um mundo do amo teu próximo como a ti mesmo. Aqui, o Ubaldi está refletindo e colocando no livro dele que tudo tem que estar dentro da lei amorosa. É isso que as religiões pregam, mas é isso que pouco nós vivenciamos. E nós não precisamos, vamos dizer assim, de religiões para nos reconectar com Deus. Nós precisamos desse sentimento, de atitudes no dia a dia, de um projeto de vida, de buscar esse Deus em qualquer lugar, independentemente da nossa forma de nos apresentarmos no mundo. Então, isso é uma coisa íntima que vai extrapolar para o exterior. Isso é que é o mais importante. Por isso que na obra dele o mais importante não era partido nenhum, é trazer essa lei de Deus mais próxima, esse Deus mais próximo de nós. Isso não se deve considerar maldade, nem se deve chamar de mal o ser que comete erros por não ter ainda compreendido e sabido fazer melhor pelo fato de não ser bastante evoluído. O evoluído, aquele que está mais próximo da aplicabilidade da lei de Deus, ele sente, e essas atitudes dele de colaborador, de mais sensível, de amoroso, é dele. E ele cuida de si, cuida do outro. Agora, nós vivemos numa fase em que o homem é astuto e temos a fera dentro de nós, né? Dos instintos, o meu primeiro, as minhas coisas, o meu interesse é o primordial. Por isso que outro parênteses eu abro. Nesse período de pandemia, a gente tem que tomar cuidado para não alimentar o lado egóico. Eu cuido de mim, cuido dos meus, me fecho na minha casa, não está faltando nada e está tudo bem. Não, não está tudo bem. Está tudo bem se eu, mesmo fechado no meu lar, não me desconectar do resto do mundo e se preocupar com a dor do outro. Aí eu estarei vivendo a lei de Deus. Aí eu posso me intitular um cristão. E a obra dele é uma obra cristã, universal, porque o Evangelho do Cristo, ele é universal. Uma vez expliquei a alguém meu ponto de vista da imparcialidade e universalidade. Sua face iluminou-se e de súbito respondeu: compreendo, trata-se de um novo partido dos imparciais e universalistas. Está vendo como o homem quer encontrar nome para partidos, para crenças, para grupos? E é justamente isso que o Ubaldi não queria, se denominar nada, partido nenhum. Então, mais uma vez, ele coloca dessa forma para nós. Este fato mostrou-me como a forma mental comum não consegue conceber coisa alguma se não a vê bem fechada dentro dos limites do relativo. Isto é, de um grupo particular, bem separado dos outros e, logicamente, em luta com eles.
Então o Balde não estava afiliado a nenhuma crença e nem lutava contra ninguém. Porque quem é que pode se dizer dono da verdade absoluta? Só Deus mesmo. E nós temos que ter humildade, que um tem uma percepção, uma maneira de levar a vida um pouco diferente do outro. E em certas circunstâncias ele apresenta uma maior proatividade, um jeito de ser diferente. E a religião dele é outra. A maneira dele enxergar a vida é outra. E nós deveremos abarcar a todos, desde que seja para o exercício do bem e da verdade evangélica. Quando cheguei ao Brasil, a convite de um desses grupos, outro grupo levantou-se contra mim dizendo ter chegado um enviado de Satanás. E quando sustentei algumas teorias deste outro grupo, fui censurado pelo que me havia convidado. Então é que ele veio mostrar o que ele viveu estando aqui no Brasil, que ele viveu essa luta de partidos, de denominações. O meu trabalho não é o que todos quereriam, ou seja, o de oferecer-me como seguidor a mais para engrossar as fileiras desse ou daquele grupo, mas é o de fazer pesquisas para resolver problemas ainda não resolvidos, esclarecer dúvidas, compreender mistérios, responder a perguntas a que as religiões, as doutrinas e as filosofias ainda não deram respostas. Ele era um pesquisador e foi por isso que a mediunidade dele intuitiva, que é uma mediunidade que os espíritos já anunciaram, ele se interiorizava, a sua consciência mais ampliada permitia ele entrar em contato com essa consciência, se conectando a outros nessa faixa. Por isso que ele captou, pelas suas visões, pelos seus escritos, o que ele tinha que fazer, a tarefa que ele tinha que cumprir. Falo bem claro, não quero de maneira nenhuma chefiar coisa alguma na terra, não quero conquistar poder algum neste mundo. Não há assim qualquer razão para rivalidades. O que almejo é só utilizar esta minha condenação de viver neste baixo nível de vida para ajudar os outros a levantarem-se a um nível espiritual mais alto. Se me fosse permitido só uma vez ser egoísta, o meu único desejo seria de ir-me embora, fugindo para bem longe deste mundo e não voltar mais. Pensa um ser mais sensível quando desce a um mundo de vibrações egoístas, orgulhosas e densas. Ele era um homem muito sensível e ele veio para oferecer um trabalho. Ele não veio para montar casas, ele não veio para conquistar adeptos. Ele veio com uma verdade mais profunda para se somar às outras. E para quem não me conhece, eu sou espírita há 36 anos, amo o espiritismo e conheci a obra de Pietro Baldi. Quem quer conhecê-la não perderá nada do que conquistou como espírita. Então o espiritismo e a doutrina de Ubaldi, elas se casam perfeitamente, compreendendo o momento de Kardec, o que os espíritos podiam falar através do trabalho da codificação no século XIX. E logo em seguida nós vamos ver que Pietro Baldi vem fazendo um outro trabalho e ele dá continuidade. São os espíritos falando, são os espíritos se aproximando dos homens. E não é porque ele não estava dentro de uma casa espírita ou espiritualista que ele deixaria de ser médium. Ou então nós estaríamos contrariando a verdade kardeciana, que fala que a mediunidade é para todos. É necessário explicar tudo isso para que meu trabalho seja compreendido. Infelizmente, em nosso mundo, estamos acostumados a supor que cada palavra seja uma mentira e julgamos que somos astutos quando conseguimos descobrir essa mentira. Isso é o que suponho aconteceu também a meu respeito. Então vejam, quando ele chega no Brasil para fazer o seu trabalho, já tinha muito respeito lá na Europa, porque ele era italiano, trazido pelo grupo espiritista. Ele chegou aqui e é lógico que muitos estariam analisando a obra e falando, querendo achar algo que pudesse servir de condenação. Porque o astuto faz isso. Eu estudo a obra de Pietro Baldi há 20 anos e quando eu inicio turmas novas, dando cursos básicos da obra dele, a maioria chega todo mundo de pé atrás, Porque ele não foi catalogado como um espírita, afiliado a um centro espírita, mas o que ele trouxe é espiritual. O que ele trouxe serve para todos nós. E é maravilhosa a obra dele, que só vai sedimentar o processo, mais ainda o processo de evolução.
Aqueles que estão felizes com a obra kardeciana, continuem, porque ela é maravilhosa mesmo. Aqueles que querem caminhar para aprofundar mais um pouco e compreender tudo aquilo que os espíritos não puderam falar para Kardec, porque existem coisas que estão mais explicitadas na obra de Pietro Baldi, lá vocês encontrarão. Por isso que é importante sair da linha de conforto. Nós temos medo de encontrar o nosso pouso seguro. A doutrina espírita será sempre um pouso seguro. Ela foi e continuará sendo, porque a doutrina é dos espíritos e não dos espíritas. E o espírito sopra onde quer. Então nós podemos ler tudo e reter aquilo que seja bom para nós. E a obra de Ubaldi, ela é maravilhosa para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir. Nós queremos trazer harmonia ao invés de luta, paz e não guerra, esclarecimento onde exista dúvida, esperança onde haja desespero, fé onde esteja descrença, conhecimento onde se encontra a ignorância. Eis o que procuramos fazer, conseguiremos realizar o que Deus quiser. Quando sucede que o homem empregue toda a sua boa vontade, as qualidades que possui, o seu esforço para colaborar com a vontade de Deus, o restante fica nas mãos dele. Quando ele chega ao Brasil, tinha em torno de 65 anos, era um corpo já frágil, com uma esposa doente, 2 netas, filha. Ele veio para cá com muitas dificuldades. Então aqui ele está reafirmando que ele acreditava no Evangelho. E ele veio atendendo essa voz íntima e o Evangelho de Jesus. E nós também na nossa vida, quando a gente tiver um propósito do bem, positivo, nós precisamos acreditar nele e começarmos de alguma forma a caminhar no bem. Esse momento que nós estamos vivendo agora, que é sui generis, nós sabemos que muitos estão atentando para essa necessidade, dessa utilidade. Quando a vida nos cerceou o movimento, ainda assim nós podemos fazer muito movimento dentro dos nossos lares. E podemos compreender que nós não temos necessidade de sermos úteis. Temos necessidade de sermos amorosos, de dar e de receber. Essa é a dança do universo. Amar a si, amar ao próximo e assim acessar Deus. Acessar Deus no nosso íntimo pelo sentimento. A obra dele é uma obra que vem esclarecer esses assuntos para nós. Os homens práticos não observam que para obterem êxito no campo material é necessária uma boa orientação, antes de mais nada, no campo espiritual, do qual tudo depende, não apenas os resultados dos negócios, como a conservação da saúde e a sensação de bem-estar em nós mesmos e em tudo que nos rodeia. Em nosso universo tudo está coligado e as coisas não podem isolar-se umas das outras. Quem não está orientado nos grandes conceitos da vida não pode estar tão pouco nas coisas pequenas de cada dia, que são consequências das grandes. Olha só. Nós precisamos entender que tudo no universo é governado pelas leis divinas, que são leis espirituais. Nós somos impulsionados por esse ser divino que está em nós. Na obra dele ele chama isso de Deus imanente, Deus em nós. Tem o Deus transcendente e o Deus que está dentro de nós, que é o Deus imanente. Essa força da vida, essa força é Deus. E tudo que nos acontece está subordinado às leis divinas. Mesmo que a gente não acredite, não tem problema. Mas elas estão aí a nos impulsionando o tempo todo. Então as leis da vida são mais poderosas. Ninguém pode ter um sucesso profissional se não tiver também conectado com a sua parte espiritual. Se não estiver buscando o seu lado espiritual. Já existem correntes hoje aí trabalhando que o sucesso é uma consequência. E é verdade. Todo mundo quer sucesso, todo mundo quer beleza, todo mundo quer harmonia, todo mundo quer o positivo. Mas nós não procuramos entender que tudo isso, no nosso mundo tão passageiro, pode acontecer sim, para o esforçado, para o estudioso, mas principalmente para aquele que age no mundo com fraternidade. E se diz cristão, e se ele se diz cristão, ele tem que buscar as leis do Evangelho. Então, buscar o espiritual não é só, hoje eu vou para a igreja rezar. Hoje eu resolvi meu problema com Deus. Hoje eu vou no culto. Né? Tá feito a minha noite ou o meu dia. Já cumpri com as minhas obrigações de cristão. Hoje eu vou para o centro espírita. Tá tudo certo. Mas quando eu volto para casa, quando eu volto para o meu lar, quando eu volto para o meu trabalho, quando eu estou com a minha família, quando eu estou doente,
quando eu estou falido, quando eu acabo um casamento. Tudo isso, gente, nesses momentos difíceis, tem que prevalecer em nós a fé e a crença no espiritual. E temos que estar suportado. E esse suporte não se conquista de um dia para o outro, é todos os dias, numa luta constante conosco mesmos. Temos falado que há uma lei. Aprenderemos pouco a pouco a arte sutil de viver em harmonia com essa lei que representa Deus. A arte que constitui o segredo da felicidade. Iremos verificando cada vez mais que a espiritualidade verdadeiramente entendida e vivida produz incríveis efeitos úteis também no plano material. Falamos de utilidade. Tá vendo? Então nós podemos servir a vida cada vez mais quando nós nos colocamos à disposição. Quantas vezes nós rezamos o Pai Nosso e falamos assim no final: seja feita a vossa vontade. Mas no fundo a gente quer que a nossa seja feita. A gente não entende um momento de dificuldade. Nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, muitos estão desesperados, muitos estão revoltados, muitos estão já iniciando uma depressão, por não compreender que nós somos seres espirituais, que existem movimentos coletivos de renovação de nós mesmos. E como o biológico não está separado do espiritual, pode acontecer doenças de forma coletiva? Pode acontecer mortes? Pode. Nós vamos lutar sempre pela vida. Mas isso faz parte de uma renovação. E o nosso planeta, por exemplo, ele sendo um planeta ainda muito materializado, está subordinado às leis espirituais. E nós estamos vivendo um momento de transformação, de transição, porque é da alma essa aproximação com Deus para encontrar a verdadeira felicidade. E o reino de Deus não está aqui nem acolá, mas está dentro de nós. É um estado do ser, é um estado de percepção cada vez mais do todo. Quanto mais nesse plano que nós vivemos, eu me tornar um ser social, coletivo, trabalhando e pensando no bem-estar do outro, eu estarei fazendo a vontade da lei. E quando eu estiver num momento de dor, que eu saiba dizer: seja feita a vontade da lei. Lei significa Deus, as leis de Deus. Aprenderemos a ver com outros olhos e então tudo será diferente. Ao invés de rebeldes construtores de sofrimentos, como hoje somos, tornar-nos-emos para o nosso bem obedientes construtores da felicidade. Nós almejamos por felicidade, mas estamos sempre na contramão da lei, fazendo o oposto do que a lei divina nos pede. Então, o que nós precisamos fazer está no Evangelho, né? O perdão das ofensas, é a compreensão da vida espiritual, é o não desespero no momento de um desencarne de alguém, é a compreensão dos nossos estados, até de enfermidade física, porque às vezes num leito, numa enfermidade, o espírito transforma coisa que ele não transformou numa vida inteira. Então tudo isso é a compreensão da nossa essência divina. E quanto mais nós buscamos essa essência divina e paramos de desculpismos, né? Porque eu não tenho tempo, eu tenho que cuidar da minha família, eu não tenho tempo para essas coisas, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que me fazer profissionalmente, e nós nunca encontramos tempo para esse olhar. Então nós vamos nos encontrando vazios, mesmo que os bolsos estejam cheios, mesmo que a conta bancária esteja cheia. Nada nos impede de buscar, como cidadãos, ter uma vida mais confortável. Já falei isso, acho que até na última aula nossa. Mas nós precisamos dizer que uma lei, ter compreensão que uma lei nos conduz. Essa lei é Deus. E ela é viva, ela é poderosa e ela é justa. Disse muitas vezes que Deus está presente e não há dúvida. Deus está presente, mas não basta dizer isso, é preciso aprender a perceber essa presença, chegar a compreender o seu pensamento e seguir o caminho marcado pela sua vontade. Deus está entre nós, dentro de nós, para que respiremos esta tua presença e possamos fundir-nos em harmonia com a sua vontade, realizando em nossa vida os ditames da sua lei. Então, o objetivo da evolução humana é andarmos na correnteza da lei. Então nós precisamos estudar essa lei, precisamos olhar a nossa vida, o que não está dando certo, o que a gente está fazendo de errado, né? Aquilo que está na contramão da lei divina. Tudo que vier para prejuízo do próximo, eu estou prejudicando a mim mesmo. Eu estou na contramão da lei. E eu estou plantando infelicidade. A felicidade
é entender sempre o todo, o coletivo. Eu estou bem, mas eu tenho que preocupar com o bem do próximo. Por isso que Jesus deixou o seu exemplo maior. E era isso que nós teríamos para falar hoje, dentro do nosso capítulo número 2, né? Que era o capítulo do separatismo religioso, que o Baldi não veio defender. Ele veio defender que nós precisamos entender e estudar a lei divina. E no próximo capítulo do livro nós vamos estudar sobre o destino, sobre fatalidade. E cada um, eu só queria deixar um recado, cada um fique onde está, manifestando a sua crença, a sua religiosidade, onde estiver. E que todos nós sejamos felizes e simplesmente façamos o bem em nossas vidas. Cada um está aonde está por maior harmonização. Cada um está numa condição de apreender essas verdades espirituais. E aquele que tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, vai aprofundando nelas e vai descobrindo nele próprio uma aceitação maior para tudo e para todos. Essa é a lei do evoluído. Muita paz para Jesus, um beijo para vocês e até a próxima. Bye, bye!